temos a ilustre presença da Giovanni Lolato, que é gerente operacional da ONU, é Fellowship da International Society for Quality in Healthcare, diretora de regionais da Sociedade Brasileira para Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Sobrasp. Então, muito obrigada, Giovanni, por aceitar o convite. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês e o que a minha missão hoje é falar um pouquinho para vocês assim sobre dados clínicos, né, e como que isso e a interface desse assunto com a acreditação. Então, eu vou trazer aí, na verdade, algumas reflexões, viu, gente? Eu gostaria que vocês também se sentissem bastante à vontade em ao longo da minha apresentação, se quiserem fazer comentário, enfim, eu guardar para o final, fiquem super à vontade, porque a ideia é a gente tentar até trazer algumas questões da prática do dia a dia. E aí acho que é bacana, porque eu vou vir trazendo alguns exemplos na minha fala, mas se vocês tiverem também algumas questões que vocês queiram contribuir com exemplos, por favor, vocês fiquem super à vontade, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu preparei alguns slides para ajudar nessa reflexão, tá? E aí, justamente para a gente discutir essa temática, né? Como que os dados clínicos, eles, na verdade, estão aí interfaceados ao longo do processo da acreditação, né? E como que eles sustentam dados, principalmente tratando-se da clínica, gente, assim, vocês vão ver que quanto que é importante na acreditação a gente considerar e analisar esses dados até para concluir se aquela instituição pode ser recomendada ou não para acreditação, por exemplo, tá? Então, são algumas reflexões bem importantes que a gente faz e que a própria metodologia da ONA traz, apesar dela não citar nos padrões, né, por exemplo, o tipo de resultados clínicos, mas ela provoca muito o tempo todo o olhar para a jornada do paciente, por exemplo, para o desfecho dos pacientes ao longo da jornada, nos próprios protocolos, a questão da governança clínica, que a essência da governança clínica são os dados clínicos. Se você não tem dados clínicos, você não faz uma gestão da clínica e muito menos você vai conseguir ter uma governança clínica, né? Então, a nossa discussão ela é muito em cima desses pontos, tá? Quando a gente olha para o cenário atual do setor saúde, a gente tem uma fala, né, no setor saúde que a gente diz que sua complexidade ela se sobrepõe a qualquer outro segmento que existe. Justamente porque tem o IHI, que é o Instituto Healthcare Improvement, que ele traz muito, né, conceito aí e definições em relação à ciência da melhoria. E ele traz uma reflexão muito importante que ele diz assim, olha, no setor saúde a gente não consegue chegar a um nível máximo de padrão, porque a gente tem uma condição clínica, porque a gente tem uma pessoa, né, que está sendo tratada, cuidada, enfim, né, que está sendo discutido ali um diagnóstico acerca dela, e aí a gente não consegue estabelecer 100% de padrão, a gente sempre vai ter aí variáveis que são aceitáveis, né, e que impedem justamente da gente estabelecer esse padrão. Mas, ao mesmo tempo, o IHI faz essa reflexão, ele diz assim, mas eu preciso ter um mínimo de padrão para que eu possa também trabalhar melhorias, né? O que ele quer dizer? Se a gente não estabelecer minimamente um padrão dentro da nossa instituição, um padrão para o atendimento, um protocolo clínico, né, um protocolo multidisciplinar, um protocolo gerenciado, a gente não consegue também, de fato, trabalhar e conseguir olhar para resultado, qualquer resultado que vá se coletar vai servir, porque eu não tenho um padrão estabelecido e, consequentemente, as melhorias elas não serão possíveis, né? Então, diante desse ponto aí da complexidade que a gente tem no setor saúde, né, associada ao risco, e bem como essa questão do padrão, é onde a gente começa a olhar para as informações que a gente tem e se elas são realmente confiáveis, né? Justamente para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva. Se a gente pegar um hospital, uma emergência porta aberta, por exemplo, que você tem pacientes chegando a todo momento e de diferentes condições, né? Você tem aqui, não é nem um diagnóstico que se espera para todos aqueles pacientes, para todas aquelas pessoas que estão chegando naquela emergência porta aberta, mas a gente espera uma tomada de decisão assertiva, né? Eficaz, seguro, ou seja, uma tomada de decisão que seja feita a tempo, né? Sem perder a oportunidade com aquela pessoa que está naquela emergência esperando numa resolutividade. Até, por exemplo, a gente vê acreditação não, mas redes assistenciais no Brasil, porque você tem aquela questão das redes, grandes redes, né, com
vários perfis de instituições, você tem redes aí que tem desde unidades hospitalares, a unidades ambulatoriais, atenção domiciliar, a própria PH, você tem todos os perfis de organizações, pensando até numa jornada do paciente, e inclusive, quando a gente fala de rede assistencial, tem até a regulação e a contra-regulação. Então, se você tem uma rede, por exemplo, né, assistencial, onde ela regula o seu próprio paciente, é aceitável até que esse paciente, ele às vezes tem uma tomada de decisão, mas ele vai continuar talvez lá num pronto atendimento ou lá numa emergência, ele vai ficar um tempo maior lá, mas a tomada de decisão já foi feita e a tratativa, né, para aquela doença em questão, ela está sendo já iniciada. Mas às vezes ele está aguardando, por exemplo, uma vaga para uma UTI, ou então está aguardando uma vaga para uma unidade de internação. Mas o que a gente vai precisar olhar aqui? Não é só o tempo que aquele paciente está ficando, aguardando ali naquele pronto atendimento. A gente precisa olhar, por exemplo, o desfecho desse paciente. Primeiro, se a tomada de decisão foi feita a tempo, se o tratamento que ele precisava iniciar, ele foi iniciado a tempo, e qual que foi o desfecho desse paciente? Será que ele saiu, né, da instituição daquela, por mais que depois ele tenha sido, né, transferido para uma UTI ou para uma unidade de internação, mas qual que foi o desfecho dele? Foi o desfecho esperado ou não? Porque aí se eu consigo olhar para essa linha do paciente e enxergar, né, por onde ele passou, não só indicadores de processo, como a questão do tempo de atendimento ou a questão da tomada de decisão, mas principalmente o desfecho, eu consigo chegar a uma conclusão se aquela assistência ela foi adequada ou não. Então, não dá para falar de acreditação sem olhar esses dados clínicos, não tem como. A gente, por exemplo, avalia muito prontuário, a gente pega a amostragem de prontuário. Quando a gente vai no hospital, ambulatório, diagnóstico por imagem, laboratório, não importa, a gente vai olhar registro do paciente. Então, a gente pega algumas amostragens e a gente verifica né, faz todo o tracer ali do paciente, desde o momento em que aquele paciente chega naquela instituição, até o momento em que aquele paciente tem alta e, dependendo da situação, até a continuidade dessa assistência posterior, né? Porque dependendo do nível da atenção à saúde em que a minha instituição está localizada, eu tenho uma continuidade da assistência que eu preciso garantir. Então, assim, não dá para olhar, para fazer um tracer do prontuário, por exemplo, sem olhar dados clínicos, né? Não tem como a gente fazer essa avaliação. Então, isso está intrínseco na avaliação para acreditação, porque o tempo todo a gente está olhando essas informações. Mas percebam que, assim, se eu não cruzar essas informações, de nada adianta também, né? Não adianta eu olhar aquele prontuário de forma fragmentada em somente uma fase da sua jornada, né? Da jornada daquele paciente. Eu preciso olhar a jornada como um todo. E às vezes entender, muitas das vezes, sim, sem dúvida, eu vou ter que tentar entender o que aconteceu com aquele paciente, inclusive antes dele chegar na minha organização, né? Então, o tempo todo a gente está lidando com dados clínicos, tá? E aí, quando a gente fala do sistema de gestão da qualidade, cada vez mais a gente busca por dados, né? Como eu tinha comentado até no início da minha fala, a governança clínica, por exemplo, a gente tem pilares da governança clínica. Então, os riscos fazem parte da governança clínica. Dados assistenciais, então, seja uma avaliação do prontuário, como esse exemplo que eu comentei, de fazer o tracer do paciente, né? Resultados dos protocolos, e aí não só marcadores que a gente tem, mas bem como desfecho desses pacientes que são elegíveis aos protocolos, tá? A gente precisa olhar esse todo. Por exemplo, nós tivemos uma avaliação numa instituição, e aí essa avaliação ela estava naquele momento com foco no protocolo de torácica. E aí eu lembro muito que assim a instituição, ela naquele momento tinha determinado um time, né, de pessoas, de profissionais dentro da instituição, para que os indicadores desse protocolo pudessem ser avaliados primeiro individualmente em cada paciente e depois o consenso final para saber qual que tinha sido, como que estava a adesão aos marcadores do protocolo e bem como depois o desfecho desses pacientes, né? E aí, quando aquele time resolveu olhar o dado fechado e consolidado do desfecho final, eles viram que todos os pacientes atendiam ao tempo porta-balão, né? Então, eles não tinham problema do desfecho final. Mas aí eles falaram assim, vamos olhar aqui os marcadores para ver como é que nós estamos. E aí eles perceberam uma situação que ela estava até um pouco não conforme, apesar de não ter impactado no desfecho final do paciente, porque era uma realidade de uma instituição, um hospital, porta aberta, hospital geral,
E aí eles tinham paciente, a emergência, o paciente que chegava pela emergência e no mesmo andar tinha hemodinâmica, só que a hemodinâmica não tinha um hemodinamicista que ficava 24 horas, apesar, né, da obrigatoriedade por ser um hospital porta aberta. E aí, era, à noite, por exemplo, não tinha, ele ficava de sobreaviso. Então, eles perceberam que quando eles faziam o corte daqueles pacientes elegíveis ao protocolo e naquele período da noite, eles viam que ali era o momento em que não tinha necessariamente o tempo entre a chegada daquele paciente lá na emergência e o momento do início ali, né, do procedimento na hemodinâmica, ele era um tempo marcador que não, nesses pacientes que chegavam à noite, ele não tinha o atendimento. E outro ponto que eles viram, que aí esse era um ponto de melhoria e não necessariamente uma não conformidade ou não atendimento, era que lá na emergência, eles tinham lá uma média do tempo do eletro, da realização do eletro, que ficava em 10 minutos, mas eles resolveram capacitar a equipe da enfermagem para a realização do eletro, né? Estabeleceram aí uma rotina, um procedimento operacional padrão, treinaram toda a equipe da enfermagem e aí eles conseguiram reduzir de 10 minutos, a média, né, de 10 minutos para 6 minutos. Então, esse exemplo ele traz para a gente uma lógica bem interessante, uma reflexão também, no sentido de que, assim, se eu olhar, às vezes, só um dado, eu posso ter um viés. Então, por exemplo, nessa questão que o desfecho ele estava positivo, todos os pacientes estavam dentro do que era esperado, mas quando eles foram olhar os marcadores, eles não necessariamente encontraram ali todos os marcadores, né, com 100% de adesão. E aí, qual que é a reflexão que eu trago aqui? Que, ao mesmo tempo que não dá para a gente olhar somente o paciente de forma individualizada, e a gente tem que olhar o todo, principalmente a sua jornada, e também olhar o total do paciente num período para a gente fazer essa análise, mas ao mesmo tempo eu também não posso deixar de abrir esses marcadores, né? Justamente para eu entender o que acontece no processo. Então, é uma junção dos dados clínicos, né? O que acontece ao longo da jornada do paciente e qual que é o desfecho daquele paciente, né? Será que aquele desfecho, o desfecho esperado, ele está sendo atendido ou não? Então, não tem como a gente trabalhar um sistema de gestão da qualidade, a própria acreditação, sem olhar para dados clínicos. E aí, como eu vinha falando para vocês, que a governança clínica, a gente considera, então, tanto dados, né, voltados para os riscos, então a gente quer entender não só o risco quando ele acontece, mas a gente quer entender assim, tá, ok, eu tenho dentro da instituição riscos clínicos identificados, e eu tenho lá determinadas barreiras, né, para esses riscos clínicos, mas como que eu consigo saber, até para fazer a gestão da assistência, como que eu consigo saber se aqueles, o exemplo dos marcadores, né, no protocolo que eu comentei, ou então as barreiras que foram determinadas para aqueles riscos, como que de fato essas barreiras estão sendo cumpridas? Justamente para eu ter esse resultado da assistência, né? Então, esse é um resultado importante, a auditoria de prontuários é outro resultado importante, e aí pensando não só também olhando uma parte da assistência, mas sim o todo, né? Pensando no tracer como um todo do paciente, e outras informações que até eu trouxe alguns exemplos para frente, para a gente entender que tudo isso faz parte também da governança clínica, tá? Então, o que é importante aqui quando a gente fala, né, linkando esses dados da assistência com o sistema de gestão da qualidade, bem como com a acreditação? O que eles nos trazem, né, de informação? Então, a gente consegue identificar oportunidades de melhorias dentro, né, em toda a jornada aí do paciente, onde a gente consegue também verificar se aquelas barreiras dos riscos, de fato, elas estão sendo cumpridas, né, sejam barreiras, medidas preventivas que estão, ou marcadores que estão estabelecidos em protocolos, né, rotinas clínicas, e bem como, então, até pensando em protocolos que são multidisciplinares, e para que a gente possa acompanhar, fazer o acompanhamento, de fato, de toda essa assistência, né? E também um ponto importante aqui é o olhar para os processos, porque a gente tem que pensar o seguinte, para que aquele resultado da assistência ele seja atendido, eu também tenho um envolvimento aqui, uma interação de processos de apoio que acontecem dentro da minha instituição. Então, o tempo todo, se a gente falar, por exemplo, de uma assistência farmacêutica, uma assistência nutricional, uma equipe multidisciplinar, ou até mesmo pensando no material e no medicamento que eu preciso que ele seja entregue a tempo. Tudo isso impacta
na questão de uma assistência, né, de um resultado esperado lá para assistência. A gente fala muito, por exemplo, se eu tenho uma farmácia que não armazena o medicamento da forma adequada, e aí talvez aquele medicamento vai perder a sua estabilidade e não fazer o efeito esperado. Então, são muitas, quando a gente para pensar, né, são muitas variáveis que estão impactando aí na assistência. Então, se a gente não conseguir ter esse olhar para os dados clínicos, mas entendendo que existem aí processos de apoio que são importantes para que esse resultado ele seja alcançado, sem dúvida a gente vai estar perdendo informação, né? Ou então deixando de considerar algumas questões ou variáveis importantes, tá? Então, aqui, ó, tratando-se de dados clínicos, né, o prontuário a gente realmente o cerne aí, a principal fonte que a gente tem, porque é onde a gente tem o registro clínico, né, de toda a assistência. Os resultados dos exames, por exemplo, hoje a gente olha muito, uma das coisas que a gente olha bastante na acreditação é o quanto que os resultados críticos identificados, né, nos laboratórios e até diagnóstico por imagem, por exemplo, seja o laboratório de análises clínicas ou um laboratório de anatomia patológica, e o quanto que esses resultados críticos eles são passados a tempo e para os profissionais, né, os ideais da assistência, porque às vezes eu passo aquela informação para alguém até a tempo, mas aquele alguém que eu passei a informação não era alguém que ia tomar uma decisão para aquele paciente. Então, não adiantou nada eu, enquanto laboratório, passar a informação. Eu fiz a minha parte, mas eu não garanti que aquela informação chegasse a quem de fato tinha que chegar, né? O olhar para os desfechos, né, e tratamentos aí de cirurgias e também o entendimento, aqui a gente faz uma provocação também, o entendimento e a identificação até de gatilhos, né? Então, se a gente está olhando para assistência e fazendo um tracer, por exemplo, do prontuário, a gente consegue perceber ali nos registros, às vezes, gatilhos, né? Sinais ali, alguns resultados que não necessariamente já representam algum ponto de atitude, mas nos trazem aí uma reflexão e um olhar mais atento com aquele paciente em relação ao que pode acontecer com ele, né? E até agir de forma mais preventiva. Então, quando a gente faz esse olhar assim para o tracer, lógico que muitas das vezes a gente está fazendo de forma retroativa, né? Então a gente olha o dado que já aconteceu para tentar agir no futuro, né? Mas ainda assim é viável e muito bacana quando a gente tem essas informações. As notificações de eventos adversos, e aí aqui a gente faz uma conexão muito grande com as comissões, né? Porque a gente tem aí na comissão do prontuário, que trabalha especificamente o próprio registro em prontuário, e aí não é só o padrão, mas o quanto que às vezes ali no registro da equipe multi a gente consegue enxergar eventos adversos que aconteceram, mas que não foram registrados, porque talvez a equipe nem se atentou que aquilo era um evento adverso. Ela está tão atenta ali em atender o paciente, e aí foi o registro para o prontuário, mas não houve o registro como um evento adverso. Isso é muito comum, assim. Inclusive, até a gente tem uma prática na acreditação, provocar as instituições, porque às vezes elas têm o faturamento, né? Tem uma equipe assistencial lá que já avalia o prontuário, até por conta da questão de evitar glosas ou outras questões aí na instituição. E aí essas equipes que estão lá no faturamento e que são assistenciais e que analisam o prontuário, elas também conseguem identificar muitos eventos adversos ali que não foram registrados, né? E até um olhar assistencial também servindo, né, entregando aí um resultado até para a comissão de prontuário, por exemplo. Um outro olhar que a gente provoca, né, de dado clínico é na própria comissão de prontuário, porque às vezes quando vai se analisar os óbitos, por mais que às vezes era um óbito esperado, né, uma condição clínica que era irreversível daquele paciente, mas às vezes na análise do óbito a gente consegue enxergar ali naquela jornada do paciente alguma situação que aconteceu, não que tenha necessariamente levado ou acelerado, né, antecipado aquele óbito, mas algum evento adverso que aconteceu, mas que não foi perceptível para a equipe no dia a dia, tá? Então, a gente provoca muitas organizações nessas comissões, seja de prontuário, a própria comissão de óbito, a comissão da nutrição e outras que são obrigatórias ou então até não obrigatórias, mas que as instituições acabam estruturando, para que elas possam ter esse olhar para o dado clínico, né? E essa interface entre as comissões e a própria assistência. E uma coisa assim que é bem interessante que a gente enxerga nas instituições é o quanto que eles conseguem, às vezes, de uma única fonte, trabalhar mais de uma frente. Por exemplo, uma fonte, às vezes, que vem de uma análise do prontuário, de uma auditoria do prontuário, em formato de tracer, por exemplo, já alimenta um resultado para a comissão de prontuário, já consegue trazer, por exemplo, resultados, às vezes, para um protocolo,
né? Porque se você traz ali, por exemplo, os prontuários de pacientes elegíveis num determinado protocolo, então você já tem informação para aquele protocolo, você já tem aí a identificação de eventos adversos e você acaba, às vezes, numa única fonte, alimentando aí várias frentes. Porque a acreditação ela também faz isso, né? Ela provoca a instituição para que a instituição possa utilizar o que ela tem de estrutura, né, de levantamento de dados, justamente para atender a mais uma frente, né? Ainda mais quando a gente pega aí instituições que são instituições menores e que às vezes você vê sempre as mesmas pessoas, né, ali nas comissões ou até nessas frentes aí voltadas para a qualidade, tá? E, lógico, os sistemas de informação aqui, que aí aqui a gente pode estar falando do prontuário eletrônico, a gente pode estar falando, né, sistemas de, por exemplo, registro de evento adverso, ou então até os sistemas que você tem ali os laudos laboratoriais ou de imagem, enfim, né, os sistemas de informação que a gente utiliza dentro das instituições, tá? Então, aqui alguns exemplos do que a gente busca dentro das instituições quando a gente está aí passando por um processo da acreditação, mas entendendo assim, não é nada para acreditação, né? Essas provocações que a acreditação traz para a instituição é para que ela possa entender o quanto que esses dados eles são importantes para uma tomada de decisão, porque assim, imagina, se a gente lá no exemplo da emergência que eu dei, se eu não tenho ali informação para uma tomada de decisão a tempo, né? Os exames laboratoriais, por exemplo, principalmente para protocolos estabelecidos ali, né? Vamos pensar em uma sepsia, vamos pensar numa dor torácica, outros protocolos institucionais e que são críticos e que se eu não tenho informação a tempo para uma tomada de decisão, cada minuto é vida daquele paciente. Então, para que a instituição também entenda a importância dela ter esses dados, dela coletar a mesma situação lá dos resultados críticos do laboratório. Se eu não tenho aquela informação em mãos, né, aquele dado, como que eu vou comunicar assistência até para uma tomada de decisão a tempo? Então, a gente faz essas provocações enquanto acreditação na instituição, mas não é nada diferente daquilo que ela já deveria ter, daquilo que ela já deveria monitorar. Então, assim, ela não vai conseguir estabelecer uma governança clínica se ela não tiver esses dados coletados, né? Essas frentes aí estruturadas dentro da instituição. E aí uma outra provocação que vem é sempre uma análise de causa consistente também, né? Às vezes a instituição coloca assim, mas olha, eu já fiz uma ação aqui, eu vejo que esse dado ele continua não atendendo, mas será que a causa continua a mesma? Talvez você tratou uma causa raiz que você identificou e agora você continua tendo aquele dado lá de forma não atendendo a meta, enfim, né, não adequado, mas talvez agora a causa é uma outra. E aí você tem que também tomar esse cuidado, né? E aí, gente, a gente enxerga que, assim, quando a gente vai avaliar as instituições com acreditação, a gente percebe que, às vezes, eles têm, até que têm os dados, conseguem ter essas informações em mãos, mas eles pecam muito, às vezes, na análise, né? Análise de causa mesmo, na identificação do que se eu tenho uma informação, né, um dado que não está atendendo aí a uma meta ou um resultado esperado que foi estabelecido, qual foi a causa principal. Então, às vezes, as instituições elas têm dificuldade de chegar na causa principal para tratar aquela causa, né? E aí a acreditação ela acaba também auxiliando nesse processo junto às instituições, tá? Alguns exemplos aí, gente, assim, eu poderia ficar aqui dando vários exemplos para vocês, assim, né? Eu já dei alguns dos exemplos que eu fui trazendo, mas a gente olha muito, assim, faz uma provocação na instituição também, por exemplo, as taxas de infecção. E aqui é muito interessante, porque você vai, por exemplo, numa UTI, e aí, ou então lá no centro cirúrgico, e você diz assim, tá, mas e como é que estão as infecções aí relacionadas à cirurgia, ou então, né, lá na UTI, por exemplo? E aí você escuta muito assim, mas os dados da infecção é a CCH que é responsável, né, que é a Comissão de Prevenção e Controle da Infecção. Ok que a CCH ela tem um papel muito importante, né, na questão até da própria definição e recomendação do antibiótico, né, estabelecimento aí de protocolos e diretrizes, né, voltadas aí para assistência, mas esse dado, né, não é a responsabilidade necessariamente lá da CCH. Ela vai dar todo o auxílio dentro da instituição, mas o processo assistencial é que precisa ter o domínio, né, e justamente olhar para esses dados e fazer uma análise que seja bastante consistente, né. A questão da mortalidade, vocês sabem que uma vez a gente, era uma avaliação para acreditação que a gente estava fazendo um hospital geral também, e ele tinha 2 UTIs, mas 2 UTIs com perfil geral, né, de pacientes, só que uma era com pacientes mais crônicos, né, mais idosos, e a outra eram pacientes menos críticos, vamos falar assim, tá? E aí eu lembro muito que tinha uma questão do tempo
de permanência daqueles pacientes, que ela era bastante diferente, e lógico, pelo perfil dos pacientes, né? Então, tinha uma que, sei lá, ela ficava mais ou menos aí 7, 8 dias, e a outra que ela ficava em 4 dias, alguma coisa nesse sentido. E aí, de repente, a gente começou a ver que o gestor daquela UTI, o coordenador médico, ele começou a mostrar resultados da redução desse tempo médio, mas sem necessariamente a mudança do perfil dos pacientes, né? E aí, numa análise mais profunda, quando a gente começou a olhar o todo do paciente dentro da instituição e não só aquele pedaço da UTI, a gente começou a ver que depois que ele começou a ter uma diminuição no tempo da internação daqueles pacientes naquela UTI que era mais crítica, começou a aumentar muito o retorno dos pacientes em menos de 48 horas. Então, os pacientes eles recebiam a alta da UTI, tinha semi-intensiva naquela instituição, tá? Então, esse paciente ele ia para semi-intensiva, mas ele acabava não indo de alta ou então indo para a unidade da internação de baixa complexidade, mas ele retornava para a UTI. Por quê? Aí começou a se identificar que as altas estavam sendo precoces, né? Então, não adiantava reduzir o tempo de permanência do paciente numa UTI que era crítica se você tinha o retorno, né? Então, o que adiantou? Não adiantou nada. É nesse sentido que eu coloco quando a gente tem que fazer a correlação das informações, né? Dos dados clínicos. Não olhar de forma fragmentada, mas tentar olhar a jornada como um todo daquele paciente. Acho que isso é bastante importante. É igual a questão da cirurgia. Nós começamos a ver, por exemplo, nessa mesma instituição, que tinha muitas complicações, né, cirúrgicas e reabordagens cirúrgicas pelo mesmo, naquele paciente pelo mesmo motivo. Então, era um dado que nos chamava bastante atenção. Ou então, lá na emergência, que você começava a ver muito retorno dos pacientes pelo mesmo motivo, né, em menos de 48 horas. Então, são gatilhos aí que vão nos chamando a atenção no dia a dia, justamente para que a gente possa fazer uma análise bastante consistente aí, dos dados clínicos, tá? Mas assim, eu estou trazendo alguns exemplos de hospitais, mas vamos pensar que a gente tem aí, por exemplo, se a gente considerar toda uma jornada do paciente desde o momento lá da atenção primária, o próprio atendimento pré-hospitalar, como é que a gente olha o desfecho do paciente dentro de uma PH, que é o atendimento pré-hospitalar ou remoção, né? Não necessariamente lá a gente vai enxergar um protocolo clínico, mas a gente precisa entender o perfil desses pacientes e se eu estou conseguindo ter um direcionamento daquele paciente a tempo, né? Se eu conseguir chegar a tempo, seja no domicílio que ele está, ou então uma remoção que eu vou ter que fazer independente do local, né? Um atendimento pré-hospitalar. Então, será que eu estou monitorando esses tempos e conseguindo saber que né, eu tenho lá um atendimento pré-hospitalar, então será que eu estou identificando da forma correta o perfil desses pacientes para encaminhar a equipe adequada para atendimento e a tempo, né, de atender aquele paciente, resolver aquela situação dele e até direcionar para a instituição adequada também? Então a gente percebe que quando a gente olha para todos os níveis de atenção que a gente tem, a gente consegue olhar para os dados clínicos, né, em todos eles. E aí, até pensando não só numa ponta inicial de uma atenção primária, ou até essa questão da remoção ou APH que acontece em todas as fases da jornada, mas pensando também lá na continuidade, né, do cuidado. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, pacientes dentro das instituições e que decidiu-se hoje que amanhã ele vai de alta. Então, já começo a passar hoje todas as informações, só que de hoje para amanhã eu tenho pouco tempo para orientar, de fato, aquele paciente e a sua família sobre a continuidade do cuidado que ele vai ter que ter na própria casa dele para não precisar retornar, né, para o hospital. Então, até a cultura de que, né, eu lembro muito de uma médica que era diretora clínica do hospital, que ela dizia assim, a gente tinha lá os protocolos, né, e ela conseguiu fazer um desenho, né, dos planos terapêuticos para cada protocolo clínico gerenciado que a gente tinha. E aí, nesse plano terapêutico, era uma página única, assim, ficou excelente. Ela conseguiu colocar toda a equipe multi aqui, o que tinha que acontecer em cada dia, né? Da previsão, lógico, daquele paciente que poderia ficar internado. Então, em determinado protocolo, ela já sabia, até pelos dados coletados na instituição, e inclusive pela literatura, qual era o tempo de permanência ideal daquele paciente e o que tinha que acontecer em cada dia. Então, ali, ela já trazia que as orientações de alta, elas deveriam acontecer desde o primeiro dia que aquele paciente internava. Né? Então, cuidados, orientações, olha, quando você vai para casa, você vai ter que fazer isso, é importante que você preste atenção naquilo, porque aí você vai educando o paciente para justamente a gente depois garantir essa continuidade da assistência, né? Ou então, se ele tem que ir para uma atenção domiciliar, ou então
uma instituição de transição de cuidados, enfim, né, ou até as residências, que hoje em dia elas são muito comuns. Então, você já vinha fazendo toda essa orientação de alta, e bem, não só orientação verbal, mas como registrada, até para que no final esse paciente pudesse também sair da instituição com as informações registradas, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente olha para a jornada do paciente como um todo, a gente tem muita oportunidade, é, sabe, de coletar dados para tomada de decisão mais assertiva. E é tão bacana porque quando a gente vê a equipe envolvida e de fato querendo ter essa visão sistêmica, mas ao mesmo tempo sem perder a visão pontual do que acontece em cada fase da jornada, a gente é excelente. Assim, saem cada análise e ações para melhoria, oportunidades de melhorias, porque acho que o bacana é isso, né? A gente conseguir, através da análise desses dados, melhorar a assistência, enxergar oportunidades de melhorar a assistência antes de algo acontecer. Acho que esse é o nosso lema, né? A gente fala muito, por exemplo, de identificar circunstâncias de risco que acontecem na assistência para evitar um evento adverso. A gente não quer que aconteça algo com o paciente, a gente quer tentar evitar. Mas se eu não tenho esse olhar clínico, vamos falar assim, para todas essas questões que eu estou trazendo, e um olhar crítico mesmo para tentar identificar isso, às vezes eu vou perder oportunidades de prevenir alguma questão, né? E aí amanhã ou depois ela acaba acontecendo no paciente, tá? Então, assim, os dados, gente, seja através de uma auditoria ou qualquer outra fonte, eles nos trazem uma grande oportunidade de padronização dos nossos processos, das rotinas clínicas, dos protocolos, né? E a revisão desse padrão que foi estabelecido. Então, a gente consegue enxergar que quando a gente tem dados em mão, e aí, lógico, não é só ter o dado à mão, mas ter o dado a tempo da tomada de decisão, ele nos ajuda muito a sempre restabelecer um novo padrão, né? E aí é cíclico isso, é o grande PDSA, e aí eu prefiro falar do PDSA do que o C, justamente porque ele provoca essa questão do olhar profundo na análise desses dados, e justamente o tempo todo a gente está fazendo esse ciclo, que ele é até virtuoso, né? Porque é no sentido de que ele acontece e tem que acontecer o tempo todo, tá? E ele vai nos permitir, sem dúvida, aí um olhar para melhoria, identificação, né, de medidas preventivas que podem ser implantadas para evitar que algo aconteça, né? Uma congregação das informações e integração de todas essas informações, porque a continuidade da assistência, ela exige também uma integralidade de informações o tempo todo ao longo dessa jornada, né? E para a gente garantir que aquela informação que eu tenho em mãos, que está sendo coletada, ela seja uma informação de fato fidedigna e correta para tomar decisão. Então, eu sempre coloco que o dado ele tem que estar, né, disponível a tempo e de forma adequada. Porque não adianta ter um dado disponível a tempo, mas ele não ser correto, né? Então, eu estou tomando uma decisão errada ainda assim. Ela pode estar a tempo, mas a decisão ainda assim pode ser errada. Mas, ao mesmo tempo, também não adianta ter um dado correto, mas que eu vou ter aquela informação só 30, 60 dias depois que aquele paciente já foi embora, eu nem lembro mais do caso direito. Então, esse olhar aí para quem trabalha no sistema de gestão da qualidade, né, tenta buscar informações, integração dos sistemas, por exemplo, automatização dos processos, justamente para que a equipe assistencial possa ter essas informações à mão, né, de forma correta e a tempo para tomada de decisão. Então, acho que é muito nesse sentido, tá? Mas a gente tem muita oportunidade ainda quando a gente olha e, né, e fala da gestão de dados, tá? Nós estamos num momento aí, gente, onde a transformação digital, na verdade, ela já vem há muitos anos sendo falada dentro das organizações, mas com a questão da inteligência artificial, então, é onde a gente tem muitas oportunidades. Mas o olhar, ele tem que ser no sentido assim, como que a inteligência artificial ela pode nos auxiliar a ter um dado a tempo, a ter um dado mais preciso, né? Essa questão, a olhar uma análise preditiva, por exemplo, olha quanta oportunidade que a gente tem nesse tipo de análise, né? Esses dashboards que a gente pode ter, gente, na semana passada eu estava acompanhando uma visita, era impressionante, uma avaliação para acreditação, como que os gestores clínicos tinham informação na mão o tempo todo, real, assim, eu fiquei impressionada de ver. E aí você começa a perceber, que aí você, quando você vê que tem gestores que têm o domínio e que têm essa informação, os dados à mão, né, para uma tomada de decisão e para análise, o quanto também que você vê que a assistência, né, o desfecho lá final do paciente, ele é muito melhor, porque eles conseguem tomar as decisões a tempo, né, e inclusive com análises aí preventivas e muito antes das questões acontecerem.
E um outro ponto que nessa instituição que eu estava na semana passada, que eles conseguem muito bem, é um engajamento, então, muito mais consistente da equipe. Porque com dados, gente, assim, até o feedback da equipe, né, as diretoras lá contando, o feedback sistemático com a equipe, mas com dado em mão. Então, assim, olha, esse dado está aqui, está comprovando isso, então a gente precisa melhorar esse ponto. Até o feedback ele fica muito mais claro, né? Então, quando você tem informação objetiva em mãos, tá? Então, o desafio é, sem dúvida, hoje, que a gente enxerga no setor saúde, são as informações integradas, tá? Para que essa assistência seja prestada ao longo de uma jornada de forma contínua e íntegra. Esse é um grande desafio. O registro das informações nos sistemas, porque para eu ter esses dados, eu tenho que ter o registro. Então, até nessa visita da semana passada, nós vimos, assim, tinha muita informação, muito dado, mas ainda tinham questões frágeis ali que faltavam por falta do registro lá enquanto a assistência acontecia, né? E aí é o desafio que a gente tem, porque ao mesmo tempo que a gente quer que a gente tenha uma equipe assistencial que esteja ali na ponta, de fato prestando uma assistência, ela também tem que fazer o registro, muitas das vezes, porque se não tiver o registro, não vou ter informação depois lá num dashboard, né? E a interoperabilidade dos sistemas. Essa instituição, exemplo dessa instituição na semana passada, eles conseguiram mostrar para a gente como que todos os sistemas se conversam e tem integração, mas isso não é a realidade de todas as organizações. Essa instituição em particular, uma instituição já bastante desenvolvida, com modelo de gestão, governança corporativa, governança clínica, tudo muito bem estabelecido. Então, eles entendiam a importância, uma equipe assim de tecnologia e segurança da informação muito bem estruturada e com apoio ali de imediato nas questões que poderiam falhar, né, em termos de sistemas. Então, você vê que uma instituição como essa, ela investe realmente nesse ponto de tecnologia e segurança da informação, mas, infelizmente, não é a realidade da maior parte das organizações no Brasil. Então, a gente ainda sofre muito com isso, né? Com esses sistemas de informação que possam, de fato, gerar dados aí, né, indicadores, resultados a tempo para uma tomada de decisão, não só lá na assistência, mas também para análise de causa de forma mais assertiva, tá? Então, eu acho que assim, o que eu posso trazer aqui para vocês de conclusão? A gente vê isso muito nas avaliações para acreditação. Não dá para fazer uma avaliação para acreditação, não dá para recomendar sem ter dados, gente, não tem como. Porque a gente não vai conseguir, por mais que lá, né, quando a gente fala no manual da ONU, por exemplo, lá, que a instituição precisa determinar os protocolos, né, de acordo com o perfil dos pacientes, que ela precisa olhar o desfecho dos pacientes, que ela precisa verificar a adesão às medidas preventivas, né? Então, se eu não tenho dado que eu vou verificar, que eu possa verificar tudo isso ao longo da avaliação, eu não consigo recomendar para acreditação. Você pode me mostrar os melhores protocolos descritos, mas você tem que me mostrar, né, resultados, senão não é factível, né? Então, a gente precisa ter isso como nosso foco, né? Independente, aí, lógico, da acreditação, mas para que uma assistência possa ser prestada da forma adequada e a tempo, sem dado não é possível, né, gente? Então, assim, eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês hoje, muito no sentido, assim, até trazendo exemplos para vocês verem como que na prática, hein, na questão da acreditação a gente trabalha, né? Então, acho que isso aqui é legal. Eu, particularmente, gosto bastante quando eu tenho que acompanhar a avaliação. A gente está testando alguns modelos aí da acreditação e é muito legal quando a gente vai acompanhar e a gente vê que as instituições conseguem ter as informações à mão, assim, para uma tomada de decisão a tempo. Gente, é outra realidade, né? Mas, como eu falei, infelizmente, nem todas as instituições no Brasil têm essa estrutura, essa infraestrutura disponível, né? Mas acho que é para isso que a gente tem que batalhar, né? Era isso, gente. Agora eu estou aberta aí a sugestões, ideias, dicas, críticas. Muito obrigada, Giovanni, por tanto esclarecimento, uma apresentação extremamente completa, muito Obrigada. boa, enfim, abordou diversos tópicos com ótimos exemplos, foi realmente muito bom. O pessoal me mandou aqui algumas perguntas, Tá. E eu vou ler aqui para você, porque nem todo mundo conseguiu ficar. Então, Tá a bom. Dagmar teve que sair e deixou aqui algumas perguntas. Então, por que as acreditações no futuro deverão ser específicas ao cenário daquele hospital? Um hospital pode estar fazendo uma prática boa com os recursos que tem, no momento em que está, com a equipe que tem no momento, inclusive para cada paciente. Personalização é melhor do que padronização. Como você vê isso? A gente enxerga na acreditação as duas coisas, Bianca. A gente entende que as instituições precisam ter um padrão.
Isso é necessário, né? Se você não tem um padrão estabelecido, você também não consegue mensurar e chegar ao resultado. É muito difícil da instituição conseguir trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a ONA faz uma provocação muito grande para o que você está chamando da personalização, né? A gente fala das características individuais dos pacientes. O que a gente quer? A gente quer que as instituições estabeleçam um mínimo de padrão, mas que elas não percam jamais o olhar individualizado e perfilizado para os pacientes. E aí a gente enxerga, Bianca, que muitas das vezes as instituições ainda não têm isso. Elas não conseguem ainda desenvolver esse olhar. Muitas das vezes elas acabam, por exemplo, um protocolo. Tem lá um determinado protocolo e aí você tem lá vários pacientes elegíveis dentro de um determinado período. E aí questões particulares e individualizadas não estão sendo consideradas aqui, que fazem total diferença na assistência para aquele paciente, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem que desenvolver bastante nas instituições, mas a gente acredita que não dá para deixar de cobrar um mínimo padrão também, entende? Mas tem que ter esse equilíbrio, né? Precisaria começar por um padrão para atingir uma Exato, personalização. exato. Perfeito. Segunda pergunta. Como você acha que seria a acreditação no futuro? De hospitais, mas também de centros de excelência, em cirurgia bariátrica, cardíaca, coluna? Eu enxergo a acreditação, ela precisa ser contínua. Hoje a gente enxerga, e a percepção das organizações é que a acreditação ela é pontual, ela tem um dia marcado, ela vai lá naquele momento e as instituições se preparam para aquele dia da visita. Eu enxergo a acreditação do futuro como uma acreditação contínua. Olha, minha instituição tem acreditação, então eu posso, o organismo acreditador, né, e o avaliador, enfim, eles podem a qualquer momento olhar os dados dessa instituição, ter acesso a essa instituição e a qualquer momento fazer uma visita nessa instituição, sabe, algo contínuo, uma jornada que aquela instituição entra, ela começa a fazer parte e aquilo se torna intrínseco para o dia a dia dela, tá? Eu acredito muito que com essa questão do avanço da tecnologia, a própria inteligência artificial, talvez com isso a gente consiga enxergar no futuro próximo um modelo que possa proporcionar isso, essa avaliação contínua. Talvez com dados, por exemplo. Então, se a gente pensar numa jornada da acreditação, onde a gente tem dados de acordo com aquele perfil do paciente, a gente poder monitorar aqueles dados no mês a mês. A questão é que a gente ainda tem uma falta de transparência no Brasil, né? E a gente ainda tem um medo, um receio muito grande das instituições em mostrarem seus dados, por exemplo, de eventos adversos, com receio de perder a acreditação, com receio do paciente não querer ir naquela organização. Então, isso é uma cultura que ainda precisa ser desenvolvida. Mas eu penso que o futuro da acreditação, para mim, tem que ser assim, algo contínuo, que agregue muito valor no dia a dia daquela instituição, para valer a pena, sabe? Totalmente de acordo. Eu acredito que a continuidade é fundamental, mesmo porque sempre vão existir oportunidades de melhoria. Mesmo no melhor momento, a gente sempre vai encontrar alguma oportunidade para melhorar. Né? Exato. Terceira pergunta. Dados precisam sempre ser validados, auditados e orientados sobre o que se está medindo, se os indicadores são os mesmos. Porque, do contrário, pode ser pior, pois desorienta mais do que orienta estratégias custo-efetivas. Né? Então, ter essa qualidade de registros, que é uma das coisas que eu tenho feito ultimamente com o pessoal, visitando os centros que estão aqui, né? Será que tem alguém aqui que participou de alguma visita? Acho que hoje não. Bom, eu acho que de perguntas que tínhamos eram essas. Mas esse último ponto que você trouxe, Bianca, é um ponto bem importante, sabe? A acreditação provoca isso muito nas instituições, mas a gente vê que as instituições, elas não têm a cultura de validar, né? A validação daquele dado, ela falta muito. Então, às vezes, por exemplo, é muito comum, às vezes, os profissionais, principalmente, às vezes, quem trabalha na transversalidade enquanto qualidade e segurança do paciente, eu fui lá no congresso, eu voltei, olha, lá eles estão monitorando esse indicador, eu vi que é bacana, vamos começar a monitorar aqui na nossa instituição. E aí começa, às vezes, a monitorar o indicador sem ter necessariamente uma validação. Esse ponto é bem importante, porque você, às vezes, começa a coletar aquele dado e sem ter a validação necessária, você começa a ter informação e você toma decisão em cima daquela informação e aí depois, lá na frente, você vai ver que, opa, essa informação não era bem a real, né? Então, tem um risco muito grande, é intrínseco, mas ainda não é tanto cultura. A gente, no manual, provoca um pouco isso lá no sistema de gestão da qualidade, para que eles validem, né? Olha, tem uma ficha técnica que foi estabelecida, vamos
vamos validar de onde nós estamos coletando essa informação e testar mesmo na prática, justamente para que eles possam ter a certeza de que o dado que eles estão coletando é o correto, né? Exato, às vezes essa é a causa É. raiz, Exato, não é nem né? o dado que não está sendo aderido, né? Talvez é a forma como ele está sendo coletado. Exato. Exatamente. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Giovanni? Dr. Tiveron, Dr. Rafael Tinelli, Dr. Maurílio está aqui, conseguiu entrar. Que bom que vocês vieram Muito aqui, bom. gente. Eu entendo a agenda aí de todo mundo, mas acho que a provocação é um pouco essa, viu? Olha, lembrem-se aí no dia a dia, quando vocês forem olhar para dados, lembrem dessas questões aí que nós conversamos hoje, porque eu acho que faz toda a diferença, viu? A gente tem buscado muito isso na acreditação e até para que a acreditação agregue valor realmente para as instituições, né? Bom, gente, então muito obrigada, Giovanni, obrigada a todos pela participação. É isso, finalizamos mais um encontro do Brascor. Eu que agradeço muito a oportunidade, parabéns por essas iniciativas, Bianca, eu entendi que de forma sistemática, né, que vocês têm encontros que são recorrentes e aí a oportunidade deles participarem de temáticas diferentes, é muito bacana. Sim, a gente tem, além dessas reuniões, tem as visitas que eu faço nas instituições, né, legal. eu mando muita mensagem para o pessoal sobre a coleta de dados, eles me mandam mensagem, então a gente formou um grupo muito legal aí, que está mudando os dados no Brasil na cirurgia cardíaca. Viu? Parabéns para todos. Parabéns por essa iniciativa e obrigada pelo convite. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Obrigada, Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite.